Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição 3. Vamos falar sobre o discurso de Eliú, que depois dos três amigos de Jó discursarem, foi o último que tentou rebater as coisas que Jó estava dizendo, estava se queixando. A gente lendo o capítulo 32 do livro de Jó, a gente entende, né, que Eliú ele não fazia parte desse rol, né, da amizade desses anciãos. Ele de repente era algum discípulo, né, algum convidado ali, né, ele não era considerado um dos amigos mais chegados de Jó, né, como os três primeiros que falaram, que eram mais velhos inclusive, que eram os anciãos, né. E Eliú, ele faz um discurso, apesar de ser um jovem, né, ser uma pessoa muito jovem, como diz aqui, como ele mesmo diz aqui na escritura, é o que faz um diálogo mais coerente, né, um diálogo mais sábio, né, em comparação com os outros amigos. Inclusive, alguns pontos do discurso de Eliú são muito parecidos com o discurso que Deus depois fala, exatamente depois de Eliú, né? Inclusive Deus, ele não repreende a Eliú diretamente, ele repreende os outros três amigos de Jó, os mais velhos, né? Que segundo a Escritura, eles não falaram acerca de Deus o que convinha. Então repare que Eliú, apesar de ser o mais novo, aqui o mais jovem, foi o que demonstrou mais sabedoria, né, com relação a isso que estava acontecendo na vida de Jó. Eliú começa dizendo que aguardou a vez dele, né, para falar, porque era o mais novo, enquanto os outros três estavam discursando. Eu acredito que nesse momento Eliú, enquanto ouvia, né, as queixas de Jó e as respostas de seus amigos, ele ficou queimando por dentro, né, querendo também participar, querendo também responder, mas como sábio que era, ele aguardou, ele ouviu todos os pontos. Acredito que ele, de alguma forma, ele foi anotando ou prestou bastante atenção, né, antes de expor ali a opinião dele. Isso também é um aprendizado para a gente, né? A gente tem que primeiro ouvir, né, ouvir bastante, prestar atenção nas coisas que as pessoas falam, para que a gente possa dar a nossa opinião, participar, falar alguma coisa, não sair falando pelos cotovelos, como diz o ditado, né? E Eliú, ele se mostrou muito sábio nesse quesito, nessa questão. Ele soube aguardar a sua vez, ele ouviu os três amigos de Jó, ele ouviu a Jó, prestou atenção, todos os pontos, e a gente vê que ele guardou todos os detalhes. Se a gente lê aqui o discurso todo de Eliú, e eu fiz um resumo aqui, a gente vai ver que ele guardou bem os detalhes da conversa, dos diálogos de Jó e de seus amigos. E Eliú, ele fica indignado, né? Primeiro ele fica indignado com Jó por tentar passar a visão de que Deus ele estava o tratando de forma injusta, né? Chegou a questionar, né, se aquilo que ele estava passando ali, se realmente era justo, né, aos olhos de Deus. Será que realmente Deus ele se importa com as coisas que a gente faz? Será que realmente Deus ele nos trata de acordo com aquilo que a gente faz? Ou tanto faz eu ser mal ou ser bom? Inclusive Jó levanta algumas questões, né, algumas questões que estão na palavra de Deus, na Bíblia, que fala sobre o ímpio e o justo, né? Porque o ímpio muitas vezes ele está na sua impiedade e parece que Deus não está vendo, não está se importando, né? Abacuque também levanta essa questão, Jeremias também, né? Por que o ímpio muitas vezes é bem sucedido, enquanto que o justo que serve a Deus, ele passa por tantas tribulações, por tantas dificuldades. Então,
O Jó, quando passou por essa fase difícil, né, na sua vida, muitos questionamentos, né, que estavam ali, já estavam no coração dele, né, quem sabe há muitos anos, vieram à tona. Né? Ele aproveitou aquele momento que ele estava passando por aquela terrível provação e aquilo que estava no coração dele veio à tona, né? Aquelas dúvidas, aqueles questionamentos. Né? Provavelmente Jó tinha em torno de 70 anos de idade, a gente viu nas aulas anteriores que ele era bem sucedido, né? Ele tinha muitos trabalhadores ao seu serviço, ele era próspero, né? ele era temente a Deus, né? Tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, então era uma pessoa bem sucedida, mas como todo ser humano, tinha alguns questionamentos, né? Tinha algumas dúvidas, algumas questões a serem respondidas que ele não entendia. E foi justamente quando ele passou por esse aperto, por essa provação, por essa dificuldade, que ele deixou que essas dúvidas aflorassem. Né? Ele estava passando por uma provação, uma prova terrível, né? E quando seus amigos chegam ali e encontram aquela cena, ele começa a desabafar. Né? Jó começa a desabafar. Começa a colocar para fora aquilo que ele estava sentindo. E a grande questão, né, a grande questão aí nos diálogos, nos discursos de Jó, a grande questão que ele coloca é com relação à justiça de Deus. Né? Porque, como eu disse, ele levantou essa questão acerca do ímpio e do justo. Né? Era o foco central, o ponto central aí, era com relação à justiça de Deus. Por que, que o justo sofre? Né? Por que, que o justo muitas vezes padece? Por que, que aquele que serve a Deus muitas vezes passa por apertos, enquanto aquele que não serve a Deus parece que nada acontece, nada lhe acontece? Né? Abacuque também levanta essa questão. Bom, e aí depois que os três amigos desistem, né, de aconselhar Jó, por quê? Porque Jó, ele já havia dito que estava sendo punido injustamente, né, que ele era, aos seus próprios olhos, ele não tinha porquê, né, passar por esse aperto, não tinha porquê passar pelo que ele estava passando. Então, os três amigos desistem, né, os três amigos, eles não respondem. Como está escrito aqui na palavra de Deus, Jó capítulo 32, versículo 1, aqueles três homens não responderam mais a Jó, porque ele teimava em considerar-se justo. Então inflamou-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Ram. Indignou-se contra Jó, porque pretendia ter razão contra Deus. Indignou-se também contra os três amigos, porque não acharam resposta, contentando-se em deixar as falhas a Deus. Então parece que Jó, ele quis questionar essa justiça. Né, essa justiça. Em que sentido? Se Deus ele faz mesmo diferença daquele que serve e daquele que não serve, ou se Deus trata todos da mesma maneira, se Deus se importa com aqueles que estão diante dele ou não se importa, se Deus recompensa ou não recompensa. Essas questões vieram no coração de Jó, porque até então Jó ele era um homem abençoado, né? Ele era um homem próspero. E no coração dele, né, no entendimento dele, ele era abençoado e próspero porque ele fazia o bem, porque ele ajudava as pessoas. Então era como que uma obrigação, né? Era como que uma obrigação de Deus, né, inclusive, abençoá-lo. Por quê? Porque ele fazia o bem para as pessoas. Né? Inclusive a própria lei de Deus, né, a lei do retorno, né? Se a gente vê lá no livro de Levítico, tem a lei do retorno, né? Deuteronômio, né, também fala, capítulo 28, aquele que fizer o bem será abençoado, aquele que fizer o mal será amaldiçoado, né, as bênçãos e as maldições. Então, na visão de Jó, ele era abençoado por fazer o bem,
Então era a retribuição, a lei da retribuição, né? Mas essa lei da retribuição, ela foi melhor entendida, e é melhor entendida, no Novo Testamento, né? Quando Cristo ele começa o seu ministério, depois os apóstolos, a lei da retribuição, ela é melhor compreendida porque essa lei ela vai se cumprir no último dia, né? Ela vai se cumprir no final dos tempos, quando Cristo ele levar a sua igreja e aí recompensar aqueles, né, que andaram em santidade, que andaram de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Então a lei da retribuição no Velho Testamento, ela tinha um entendimento diferente da lei da retribuição do Novo Testamento. Como eu falei, no Velho Testamento, a pessoa ela colhia o fruto das suas atitudes de forma instantânea, né, ali mesmo, durante a sua vida. Se ela fosse uma boa pessoa, em vida, ela tinha que ser abençoada, ela tinha que ser próspera, tudo tinha que dar certo na vida dela. Inclusive, era a promessa de Deus ali no Velho Testamento, né? Para Josué, Deus falou: aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Então, a lei da retribuição no Velho Testamento era algo ali imediato, tinha que se cumprir imediatamente. Se eu fosse mal, eu seria punido imediatamente, né? Havia também a pena de morte, né, para alguns determinados delitos, né, alguns crimes. Então a lei era cumprida ali imediatamente. Com relação ao Novo Testamento, né, essa lei da retribuição, né, ela vai se cumprir no último dia, né, no fim dos tempos. Porque muitos homens de Deus hoje passam por dificuldades, passam por tribulações, né? Não são todos que são ricos, não são todos que têm a vida regalada, muitos passam por apertos, né? Mas são servos de Deus, são homens de Deus que estão aí, né? A retribuição, essa vida próspera, essa vida abençoada, nessa retribuição, ela vai se cumprir no último dia. Não que nós hoje não podemos também sermos abençoados financeiramente. Jesus falou sobre isso, né? Aquele que deixar pai e mãe, aquele que deixar tudo e me seguir, receberá até 100 vezes mais, inclusive nesta vida, e depois a vida eterna. Então, quer dizer, há também a possibilidade de acordo com o propósito de Deus, né? Repara que tem o propósito de Deus envolvido. E a gente não sabe, muitas vezes, por que alguns servos de Deus hoje são abençoados de forma financeira mais que outros, né? Talvez por esforço próprio, alguns se capacitam mais, estudam mais, procuram se atualizar, procuram se capacitar, né? E aí tem o retorno, essa é a lei do retorno também, né? A própria vida nos ensina que existe essa lei, a lei do retorno. Se eu estudo, se eu me capacito, se eu trabalho, automaticamente eu vou colher esses frutos também em vida, né? Essa é a lei do retorno temporal, a lei do retorno aqui desta vida, né? Agora, se eu sou um servo de Deus, mesmo sendo servo de Deus, mas eu não me capacito, eu não estudo, eu não procuro crescer, eu não procuro ter conhecimento, claro que eu vou passar por dificuldades, claro que eu vou sofrer algumas privações, né? E aí a culpa é minha, porque eu tenho que fazer a minha parte, né? Deus já fez a parte dele, que é enviar o seu Filho para nos salvar, né? Isso aí era impossível a nós sermos salvos. A salvação não está ao nosso alcance. Nós não temos condições de nos salvar, né? Então a parte mais difícil Deus já fez, que é prover a salvação. Agora, com relação a crescimento, principalmente crescimento profissional, isso é uma obrigação nossa, né? Apesar de que a palavra de Deus diz que a sabedoria, que a fonte da sabedoria é Deus, né? Deus é que dá sabedoria, é Ele que capacita. E Tiago também fala sobre isso, né? Aquele que acha que não tem sabedoria, peça para Deus, né? Que a todos dá,
né? Então Tiago também fala sobre isso, se não me engano, Tiago capítulo 1, verso 5, ele fala sobre pedir a Deus sabedoria. Então quer dizer, eu posso pedir para que Deus me capacite nos meus estudos, eu posso pedir para que Deus me capacite no meu trabalho, eu devo fazer isto, né, porque a capacidade, né, de adquirir bens, de adquirir riquezas, isso também é dom de Deus, né? Então se eu busco a Deus, Ele também abençoa. Claro, mesmo assim eu tenho que fazer a minha parte, né, que é estudar, que é ler, que é me atualizar, que é buscar conhecimento, né, e não ficar ali encostado, né? Enfim, então Eliú, ele começa fazendo um discurso, como eu já falei no princípio, muito sábio, né, apesar de ser considerado ali o mais novo, ele faz um discurso muito sábio. E alguns pontos do discurso de Eliú, eu anotei aqui. Primeiro vamos ver aqui o resumo das declarações de Jó. Jó, no verso 33, no capítulo 33, no versículo 9, ele fala: sou puro, não tenho delito, sou limpo e sem falta. Então vê que Jó, ele já, na concepção dele, né, ele já se justificou. Então não tinha mais o que falar, não tinha mais o que falar. Continuar falando, por quê? Se ele, na concepção dele, ele já era justo, né? No capítulo 11 de Jó, no versículo 10, Deus persegue a Jó sem razão. No capítulo 33, versículo 14, Deus fala do modo que lhe apraz. Nós é que não prestamos atenção. Isso é o que Eliú fala, né? Interessante, capítulo 33, versículo 14. Eliú, ele fala algo muito interessante. Fala que Deus, ele fala conosco. Deus, ele nos orienta, né? Ele nos orienta. De que modo que Deus fala? Se a gente for ver aqui, capítulo 33, do versículo 14, dá uma olhadinha, capítulo 33, no versículo 14, olha o que está escrito na minha versão. Deus fala de um modo e depois de outro e não prestamos atenção. Em sonhos ou visões noturnas, quando a letargia desce sobre os homens adormecidos em seu leito, então ele abre o ouvido dos humanos e aí sela as advertências que lhes dá, para afastar o homem de suas obras e proteger o poderoso do orgulho, para impedir sua alma de cair na sepultura e sua vida de cruzar o canal. Corrijo também, olha o verso 19, corrijo também sobre o leito com a dor, quando os ossos tremem sem parar. Interessante que Eliú aqui, ele praticamente, ele quase, né, que respondeu aqui o porquê de Jó estar passando o que ele está passando, né? Que inclusive no leito de dor, né? Tem até um ditado aí que diz: se não vier pelo amor, vai vir pela dor, né? Isso não está na Bíblia, né? Mas muitos usam esse ditado, esse jargão aí no meio evangélico. Então, quer dizer, não é uma mentira, né? Não é até um pouco coerente, porque se você for ver, muitas pessoas passam por tempos difíceis na sua vida, passam por tribulações, né? E durante esse tempo elas começam a se achegar mais a Deus. Inclusive é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Com essa epidemia, com essas dificuldades aí, com essas tormentas. Muitas pessoas estão se voltando para Deus. Muitas pessoas estão buscando a Deus. Aí você pode dizer, poxa, mas buscar a Deus só quando a coisa aperta? Claro, a gente tem que buscar a Deus em todo o tempo, na alegria ou na tristeza, né? Na dor, ou na doença, né? Em todos os momentos a gente tem que buscar a Deus, estando bem ou estando mal. Mas se estão buscando a Deus, amém. Né? Se estão buscando de todo o coração, amém. Aí não compete a nós julgar, né? Nós não somos juízes. E a gente vê que muitas vezes Deus fala também através da dor, através do sofrimento. E era que Deus estava tentando passar para Jó uma mensagem ali, né? Mesmo que de uma forma difícil, uma forma terrível, tentando passar para Jó um aprendizado, né? Porque, como eu disse, Jó ele estava com vários questionamentos. Quem sabe ele não estava guardando esses questionamentos no coração há muito tempo, né? E aí Deus deu a oportunidade dele aprender, né? E o fortaleceu para que ele suportasse ali aquela prova.
E aí Eliú, ele fala no capítulo 33, né? Eu só vou dar um resumo porque a gente não vai ler todos os versículos aqui, porque tem bastante coisa, né? O livro de Jó é um livro bem extenso, né? É só a lição 3. Do verso 33, do capítulo 33, do verso 23 ao 25, fala também que existe um intercessor, que Deus ele fala, né? Para nos alertar, né? Deus ele fala de várias maneiras para nos corrigir, para nos alertar, inclusive na dor, como a gente já viu aqui. E no capítulo 33, no versículo 23 e 24, olha o que diz na minha versão: a não ser que encontre o anjo perto de si, o anjo com letra maiúscula, um A maiúsculo, um mediador, com M maiúsculo, entre mil, que relembre ao homem seu dever, que tenha compaixão dele e diga: livra-o de baixar a sepultura, pois encontrei resgate. Sua carne reencontrará a força juvenil e voltará aos dias da sua juventude. Então está falando aqui sobre o anjo mediador. A gente sabe, né, pelo Novo Testamento, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Mas já havia um entendimento acerca disto, né, de que os anjos, né, eles são mediadores, né, mediadores entre Deus e os homens, né. Já era um entendimento dos antigos isto, né. O livro de Jó é bem antigo, né. Provavelmente é mais antigo que o Pentateuco, e Jó, nesse tempo aqui, ele já tinha esse entendimento que os anjos eles intercedem por nós diante de Deus, né? Mas nós sabemos também, né, que, segundo Paulo fala que só há um mediador, nós sabemos que essa figura da mediação, ela compete a Jesus, né? Mas nós temos também casos de mediadores humanos no Velho Testamento, assim como Moisés, né, que foi mediador, como Elias, Eliseu, Ezequiel, outros homens de Deus, Jeremias, né, que também foram mediadores e também intercederam junto a Deus pelos homens. Então repara aqui que ele já tinha um entendimento disso. E Eliú, né, por ser jovem e trazer esse tipo de entendimento, até nos espanta como o seu conhecimento, né, o conhecimento desse homem era vasto, apesar da pouca idade. Salmo 103, versículo 5, Isaías 40, verso 31, Jó 33, versículo 25, que a gente leu, falam sobre esse assunto também. Versículo 26, Deus retribui ao homem sua justiça, é exatamente o que Jó estava questionando, né? E aí Eliú, usando aqui essa fala de Jó, ele responde a Jó que Deus retribui ao homem segundo a sua justiça. O desejo do Senhor é tirar-nos da sepultura, como está escrito aqui, né? No versículo 25, no versículo 26, do capítulo 33, suplicará a Deus e será atendido, contemplará com alegria a face daquele que retribui ao homem sua justiça. Cantará diante dele e dirá: pequei e violei a justiça, ele não me devolveu o mesmo. Olha só, então quer dizer que nós, né, muitas vezes, Deus ele não nos castiga como a gente merece, né? Deus não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas Ele é misericordioso, né? Se Deus fosse nos tratar de acordo com o nosso merecimento, nós estávamos perdidos, né? Mas Eliú, ele diz aqui que Deus ele não age desta maneira. Salvou minha alma da sepultura, verso 28, e minha vida se inunda de luz. Tudo isso faz Deus 2 ou 3 vezes ao homem para tirar sua alma da sepultura e iluminá-lo com a luz da vida. Presta atenção, Jó, escuta-me, guarda silêncio enquanto eu falo. Se tens algo a dizer, responde-me. Fala, pois desejo dar-te razão. Mas se nada tens, escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. A gente vê um pouco que Eliú, ele não era muito modesto, né? Ele dizia claramente aqui que ele tinha sabedoria, né? Ele mostrou um pouco ali de falta de modéstia, porque inclusive Provérbios fala
não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Que outra pessoa te elogie e não você mesmo. E a gente vê aqui que Eliú ele pecou nesse ponto, né? Ele não tinha muita modéstia, né? A doutrina da retribuição, que a gente já falou, né? Deus governa com retidão e justiça. E no verso 19, capítulo 34, do versículo 12 ao 19, né, a gente vê, se a gente for ler lá, a gente vê que Deus ele governa com retidão e justiça. E no verso 19, não faz acepção de pessoas. No verso 19, né, não considera os príncipes e nem distingue o fraco e o homem importante, pois todos são a obra de suas mãos. Então Deus ele não agrada aquele que tem mais poder, aquele que tem mais influência, né? Deus não vê isso. E aquele humildezinho que mora num lugar humilde, para Deus todos são iguais, porque Deus criou a todos, né? Então para Ele não há diferença. Hoje as pessoas, né, infelizmente, elas não agem dessa maneira. As pessoas fazem acepção de pessoas, né? Quando entra alguém importante na igreja, né, muitas vezes é dado mais atenção para essa pessoa importante do que aquele irmãozinho humildezinho, né, com roupa humilde, que fica sentadinho lá na igreja, né, as pessoas desprezam, né? Infelizmente, isso é uma realidade que acontece hoje na igreja, né? Quem é mais importante, muitas vezes, é tratado ali com mais honra, e aqueles irmãozinhos mais humildes são desprezados. E Deus, ele não age dessa maneira. Inclusive, Tiago também fala sobre isso. Né? Se entrar um rico na vossa assembleia, nas vossas assembleias, e você tirar lá o pobre, mandar o pobre sentar no chão e dar o lugar para o rico, isso é fazer acepção de pessoas. Né? Isso acontece muito, e infelizmente isso acontece muito na sociedade de um modo geral. Né? Mas de forma mais triste, que não deveria acontecer, acontece dentro dos ministérios, né? Que é mais triste ainda. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, no versículo 21, no capítulo 34. Ninguém pode se esconder de Deus, versículo 22. É tudo um resumo sobre o discurso de Eliú, né, que inclusive é um discurso muito parecido depois com o discurso do próprio Senhor. Né? Repara que Eliú foi o último a falar antes do discurso do Senhor, e ele falou coisas sábias, apesar de ter sido um pouco prepotente, aqui um pouco orgulhoso, né, de se achar sábio, né, mas ele falou coisas ali muito sábias, né, muito coerentes. Deus ouve o clamor dos fracos e dos pobres. Capítulo 34, 27 e 28. Capítulo 34, versículo 31 e 32, fala sobre o arrependimento. Porém, se diz a Deus, eu expiei, não farei mais o mal, que está fora de minha vista, mostra-me. Se cometi injustiça, não recomeçarei mais. Fala sobre o arrependimento. Né? Olha só a visão, a teologia de Eliú, pela época que foi escrito, é uma teologia muito avançada, que fala sobre salvação, fala sobre arrependimento, fala sobre expiação, né? Fala sobre a doutrina da retribuição, né? Coisas que só foram explicadas depois pelo apóstolo Paulo, né, em suas epístolas. E Eliú, ele já mostra já que ele já tem conhecimento de todas essas doutrinas, né? Isso é de nos surpreender pela época que o livro foi escrito. Né? Deus ouve o clamor dos fracos e fala também sobre arrependimento. E aí, virando aqui a página, tudo isso está no nosso livro, né, do ETAD. Eu estou fazendo só um resumo, porque depois vocês vão ler e vocês vão responder as questões. Capítulo 35, do verso 1 ao verso 8, Jó chega à conclusão que tanto faz fazer o bem quanto o mal, são a mesma coisa, pois ambos sofrem do mesmo modo. Mas Eliú lhe rebate isto, dizendo que o bem ou o mal que fazemos é para nós mesmos, não para Deus. Então, eu vou dar uma pausa aqui primeiro, que já estamos com meia hora de gravação, aí eu vou gravar mais um vídeo e a gente continua aqui no finalzinho do livro de Jó.
Deus abençoe.